segunda-feira. Solzinho tá bonito. Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto e bem-vindos a mais um vlog, né? Para quem não me conhece, meu nome é Iago Baldi, trabalho com gestão ágil em empresas de tecnologia, num banco digital especificamente, e eu estou aqui compartilhando um pouco da minha rotina todas as semanas, tá? Eu comecei o vídeo aqui hoje de uma forma um pouco diferente, mostrando mais uma vez o meu momento de leitura, né? Já comentei aqui com vocês que dia de segunda-feira o meu planejamento não é ir treinar, né? Que é o que normalmente acontece ao longo da minha semana. Segunda-feira é um dia de planejamento, é um dia de calma, é um dia de colocar as coisas na mente de forma tranquila e começar da melhor forma a semana, tá? Eu ainda estou lendo um livro chamado Segredo dos Experts. Esse é um livro muito bom, foi indicação de uma amiga minha. E eu estou lendo esse livro porque eu estou tentando criar um branding relativo a isso, né? Por que eu gostaria de me tornar um expert aqui na internet? Eu considero que eu tenho um conhecimento técnico muito bom em relação a algumas coisas, né, sobre gestão, produtividade, gerenciamento de processos, mas de certa forma eu não sou um bom vendedor, tá? Esse é um dos meus pontos de melhoria aí que eu batalho bastante no meu dia a dia, tá? E esse livro ele mostra, né, uma série de passos assim, como que você poderia se tornar um expert na internet. E eu estava lendo algumas partes aqui bem interessantes e eu resolvi passar para vocês, tá? Nesse vlog eu acho que eu vou contar um pouco da minha história em relação a empreendedorismo, né? Já que eu sou CLT, mas eu tenho alguns serviços feitos de forma externa, né? É o meu trabalho principal. E, bom, nesse livro aqui, né, tem até um desenhozinho legal na página 58. Para quem não tem esse livro, eu acho que vale super a pena. Acredito que a gente não consiga encontrar ele na Amazon, né? Porque ele é de uma editora chamada H1, que é muito boa, tem livros muito legais. E nessa página 58, por exemplo, ele tem aqui uma imagenzinha falando sobre tornando-se um expert, né? E ele mostra duas fases principais, uma de crescimento e uma de contribuição. Logo no início, né, da carreira de um expert, a gente começa sonhando, né? Tem a imagem aqui de um sonhador. Depois a gente tem a parte de um repórter, né? Que é justamente o que eu tentei fazer há algum tempo atrás, que foi justamente criando um podcast e entrevistando diversas pessoas, né? Com isso a gente começa a criar um repertório mais abrangente sobre o que o nosso assunto ele tem influência na vida de outras pessoas, na vida de outros especialistas, de outros experts, né? E esse é um momento fundamental aqui para o crescimento de um expert como nós, né? E depois tem uma segunda etapa que é a de contribuição, que é quando o expert ele começa a criar seus frameworks, né? Seus modos de trabalho. Depois ele começa a servir outras pessoas, outras empresas. Muitas vezes a gente precisa testar e experimentar os nossos frameworks, né? Então essa forma de servir, ela pode ser inclusive inicialmente gratuita, né? Para a gente validar nosso framework, testar, aprimorar, para que a gente comece a realmente contribuir com o mundo, né? Que aí é a parte do expert ou guia, né? A gente serve de guia para escalar montanhas ainda maiores para outras pessoas, tá? E eu, depois de passar por essa parte, eu estava lendo sobre quem você precisa se tornar para ser um líder, né? E tem algumas etapas aqui.
Tá? Tem a etapa número 1, publique diariamente por pelo menos um ano, né? Então ele acaba sugerindo aqui que a gente poste de alguma forma, né? Pode ser em vlog, pode ser em blog, né? Textos, pode ser de forma artística, pode ser imagens sobre a nossa história, né? Sobre tudo que a gente está criando aqui na internet. Depois tem uma parte de documentação de jornada, que é basicamente complementar a anterior, onde a gente não precisa necessariamente criar alguma coisa, mas sim documentar a nossa jornada, assim como eu estou tentando fazer aqui nos vídeos do YouTube, né? Depois tem uma etapa 3, que é testando o seu material, que tem a ver com você servir outras pessoas, outras empresas para validar suas ideias. Depois tem uma parte de aprenda a ser prolífico. Esse vocabulário, inclusive, eu não conhecia, tá? Mas prolífico é alguém que tem inventividade abundante, né? Isso daqui para mim foi novo, mas basicamente você conseguir de formas diferentes falar sobre o mesmo assunto, ter ideias, frameworks novos o tempo todo para poder testar e validar suas ideias. Depois a gente tem uma parte aqui de domine a persuasão, né? É uma das características ou skills muito importantes no mundo de hoje e na realidade sempre foi, né? Desde os grandes líderes do mundo, aí, desde presidentes dos Estados Unidos até, né, Mahatma Gandhi e muitos outros, a persuasão ela é muito importante, né? E por último, acredito que por último, tem uma que é importe-se e muito, né? Que ele fala sobre como os experts eles se importam de verdade, né? Tendo empatia pelos outros líderes, pelas outras pessoas que ela está ajudando, né? Então esse capítulo ele foi muito valioso para mim e eu espero absorver o máximo possível para poder passar aqui para vocês, tá? O próximo capítulo é sobre ensinando seus frameworks, né? Então eu vou lendo esse livro aqui de forma pausada, né? Como se fosse um livro de cabeceira, e a cada capítulo que ele me traz alguma ideia eu anoto, né? Acabo utilizando aqui meus pilotinhos para poder marcar da forma correta as ideias dentro do livro e vou tentando aplicar na minha vida pessoal, né? E profissional. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o livro, eu posso deixar aqui o link na descrição e também falar um pouco mais sobre outros capítulos que ele traz pra gente, tá? Agora eu vou continuar meu trabalho, está prestes a começar, né? Perto de 9 horas. E eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre essa minha caminhada aqui na internet, tá bom? Beleza, valeu! Mais um dia de corridinha, vamos nessa. Oi pessoal, eu aqui mais uma vez. E bom, eu estava assistindo até o vídeo que eu fiz anteriormente, né? Falando um pouquinho sobre o livro Segredo dos Experts. E eu estava pensando justamente no meu modo, né? Na minha caminhada ao longo desse framework, né? Digamos assim, que ele criou aqui para guiar algumas pessoas a se tornarem um expert na internet.
né? E eu estava pensando que antes mesmo de eu ler esse livro, eu praticamente estava trilhando esse caminho sem nem perceber, né? Então, basicamente ele fala que temos duas etapas, né, grandes etapas, que é a etapa de crescimento e a etapa de contribuição, onde de crescimento a gente tem uma parte sonhadora, né, e depois a de repórter, né, e depois a gente tem a etapa de contribuição, que tem as subetapas, né, de criador de frameworks, servidor e expert guia. E eu vou contar para vocês como que eu fiz ao longo da minha história, né? Nessa primeira etapa de crescimento, né, tem a primeira ali que é de sonhador, né? Eu sempre tive muita vontade de me tornar um expert aqui na internet, né? Espero que isso ainda se concretize. Então nessa etapa de sonhos, né, basicamente não é só sonhar, né, é escrever, é planejar, é tentar seguir algum plano para que isso realmente se concretize, né, e depois vem a etapa de repórter, né, e eu posso falar para vocês que eu criei no ano passado um podcast chamado Baldcast, em que eu entrevistava diversas pessoas falando sobre assuntos diversos, né, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, basicamente. Eu sempre tentava puxar um pouco a sardinha para o lado da gestão, e gestão ágil principalmente, mas os conteúdos eles eram bem abrangentes, né? Então eu conversei com alguns psicólogos, arquitetos, gerentes de academia, enfim, donos, criadores de fintechs. Foi um período muito bacana assim para mim de crescimento, de absorção de conteúdo e também de compartilhamento de conteúdo, né, com as pessoas que estavam ali assistindo o episódio, né? Ou seja, essas duas primeiras subetapas ali dentro do crescimento, eu acredito que eu acabei cumprindo, né? Eu acho muito ainda que eu vou voltar a fazer podcasts aqui para o YouTube, né? Tá um pouco pausado no momento, mas por conta de diversos outros projetos. E aí depois vem uma etapa de contribuição, né? Que é essa que eu estou no momento, né? A primeira subetapa é criador de frameworks, né? Eu ainda não comentei aqui nesses vlogs, mas eu criei um framework chamado SOP, né? Que é a sinergia e organização contribuindo para a alta performance, né, SOP. E esse framework ele basicamente une o que há de mais novo, o que há de mais moderno dentro da gestão das grandes empresas, das empresas de tecnologia que eu já passei, né, que algumas foram bem relevantes, para que a gente consiga uma alta performance maior onde a gente esteja, né, tanto de forma pessoal quanto profissional, né? E aí depois de criar esse framework, o SOP, eu acabei começando a outra subetapa, que é a de servidor, né? Experimentei bastante desse meu método, fiz diversas consultorias de forma gratuita mesmo, para amigos, para empresas mais próximas, para poder validar esse framework, né? E depois poder oferecer isso como um produto dentro do meu universo aqui, né? Eu criei uma plataformazinha chamada Bald Academy, onde tem todos os meus produtos lá. Alguns deles estão em criação ainda, outros estão pausados, né? Mas vocês já conseguem ver uma parte de consultoria, de mentoria, palestras. Essa plataforma basicamente me ajuda tanto a vender quanto a formas de pagamento, né? Já que facilita bastante ali passar cartão e tudo mais. E por conta dessa parte servidora que eu acabei experimentando muito, eu busco, né, cada vez mais, e uma coisa não exclui a outra, né, essa parte de me tornar um expert. Basicamente, eu trabalho numa empresa grande, né, num banco digital grande, com metodologias muito boas, que são utilizadas por outras empresas gigantes do mercado, né, como Google, Meta, Spotify, enfim.
Nubank e tal. Então, a minha intenção é de conseguir passar isso de uma forma mais simples possível, né, para um empreendedor que esteja começando a sua jornada ou que esteja ali com dificuldades, né? Basicamente, a gestão ágil tem alguns pilares, né, muito fundamentais ali de comunicação, otimização de processos, e eu vou tentar cada vez mais, né, me ofertar dessa forma, ajudando empresas e pessoas a atingirem alta performance. Então, basicamente, é nesse ponto que eu estou, né, buscando essa parte de ser um guia ali para algumas pessoas, né, e ainda tem uma longa jornada, né, eu espero compartilhar aqui com vocês. Esse livrinho aqui, ele tá me ajudando muito, né, tem algumas partes que eu falei no vídeo passado que eu realmente preciso melhorar, né, coisas relacionadas à persuasão, né, que ele comenta aqui, eu até falei com vocês, e também a questão de ser prolífico, né, vocabulário novo, que é justamente de você conseguir falar sobre o mesmo assunto de diversas formas diferentes, de diversos frameworks diferentes. Isso eu não sou tão bom não, tá? Ser prolífico não é tão fácil assim. Eu estou buscando algumas dessas coisinhas para poder atuar de uma forma mais abrangente aqui na internet. Essa bolinha aqui que a gente participa, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, comenta aqui embaixo. Mas eu acredito que nesse mundo, né, onde praticamente todo mundo se diz ser expert, né, na realidade não é. Isso eu já passei por muitas experiências ruins, né, de pagar por consultorias, por mentorias e não entregarem nem metade do que eles estavam prometendo. Essa não é minha intenção, né? Eu gosto de fazer as coisas muito corretamente e também gerando realmente valor ali para os meus clientes. Então não quero cair nesse conto do vigário aí e também não fazer com que os clientes caiam, né? Mas bom, hoje não gravei de manhã, estou gravando de tarde e acho que é isso. Vou produzir algum conteúdo aqui, mesmo tendo algumas coisas para fazer no trabalho. Mas mais tarde vou gravar mais um pouco aqui para vocês, tá? Beleza. Até o próximo take. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia tá bonito aqui em Salvador, para isso. Hoje eu acordei cedinho, fui treinar, depois eu cheguei aqui em casa para tentar resolver uma parada que já estava tentando resolver há bastante tempo e acabei pensando num link aqui com isso tudo que a gente está conversando, né, sobre se tornar um expert aqui na internet. E não sei se vocês viram, mas eu tô fazendo algumas manutenções numa casa aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante até de fazer. Esses tipo de trabalho manuais, relacionados um pouco com engenharia e tudo mais. E depois que eu cheguei do treino, tomei meu banho, meu café, eu comecei a pesquisar sobre algumas formas de otimizar ou de pensar em um layout para a casa que eu tô ajudando a fazer essa manutenção. E eu comecei a pesquisar muito, né? Formas que os arquitetos utilizam, por exemplo, um iPad para poder fazer desenhos, fazer sketches, fazer planejamento de casas. E eu me bati bastante, sendo sincero, para encontrar algum expert, né, na área que produzisse conteúdo, por exemplo, aqui no YouTube, né, falando sobre esse tipo de coisa, né? Você encontra diversos tipos de vídeos explicando sobre arquitetura, sobre como fazer uma sala integrada com a cozinha e tudo mais, mas eu encontrei pouca coisa explicando como utilizar um software, né, como fazer na prática, e eu acabei experimentando alguns aplicativos aqui para iPad e acabei chegando em um aqui chamado Trace, né, Monopole Trace, se eu não me engano. E ele é um aplicativo muito bom, né, onde eu consigo fazer realmente o desenho aqui da planta
e fazer sketches com a canetinha aqui por cima, né? Em diversas layers, né? Diversas camadas, fazer um planejamento de móveis e tudo mais. E eu fiquei muito pensativo em relação a essa questão dos experts, né? Porque, pelo visto, ainda há muito espaço, né, para ensinar aqui na internet. E por conta dessa pesquisa aí um pouco frustrada que eu tive hoje de manhã, né, eu fiquei pensando a quantidade de áreas que poderiam se apropriar de um tipo de pensamento como esse, né? De criar um curso para utilizar certo tipo de aplicativo e facilitar a vida dos arquitetos, né? Inclusive existe, né, uma metodologia BIM que chama na engenharia civil e na arquitetura, que se aproxima até um pouco da gestão ágil, né? No meu podcast eu acabei conversando com um arquiteto, o Luiz, e ele utiliza muito a metodologia BIM para poder fazer as construções e reformas de onde ele trabalha, né? E basicamente nada mais é do que você ter um desenho, tanto 2D quanto 3D, que consiga ser interconectado com diversas áreas da sua construção e também com o seu cliente, né? Essa é uma das premissas que a gente tem aqui nos métodos ágeis, né? Que é de se aproximar do seu cliente o máximo possível, coletar os feedbacks dele e poder ajustar a rota ali o mais rápido possível, que você não tenha tantos desperdícios, para que você não tenha risco do cliente não gostar do produto que você está desenvolvendo. E, bom, não sei como foi que eu fui parar nesse tipo de tema, mas basicamente eu estava tentando fazer aqui uma planta baixa rabiscada aqui com alguns desenhos. Não encontrei um expert na internet, né, de forma fácil pelo menos, e tive que aprender tudo sozinho, né, que é também uma das habilidades muito importantes desse século, é da gente aprender tudo sozinho, né. Inclusive pesquisei sobre softwares que pudessem fazer esse tipo de coisa baseado em inteligência artificial, acabei encontrando um, dois, eles travaram muito aqui no iPad, eu não sei se é a versão do meu iPad que é mais antiga, mas eles não funcionaram tão bem. Eu acho que daqui para frente, né, cada vez mais a gente vai ver inteligência artificial sendo aplicada em processos manuais, assim, né? Então, basicamente, eu poderia subir um PDF lá, ele interpretar aquele PDF e fazer os desenhos para mim e também extrudar, né, as paredes, colocar volume numa casa e facilitar a nossa vida, né? Então, aqui esse papo foi meio que um mix aí do que a gente veio falando sobre como se tornar um expert, qual a trilha para se tornar um, né? E que também existem diversos espaços, né, e oportunidades aqui na internet ainda para se tornar um expert em uma determinada área. Tá, já está na hora do meu trabalho. Eu confesso que demorei para fazer esse vídeo aqui porque estava muito entretido aqui com o desenho da planta, mas espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo, né, um pouquinho diferente. E vou continuar aqui minha rotina e depois volto para falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Valeu! Ovo sem sal, cuscuz sem manteiga ou azeite. Mas é isso aí. Anywhere Office. Bom dia, bom dia. Dia de CrossFit. Uma cara de sono. Mas vamos que vamos. Corre, 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 corre.
agora sim eu consigo conversar com vocês. Hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto, né? E eu já estava, inclusive, aqui fazendo o planejamento do próximo vídeo, né? Como eu já expliquei para vocês, eu faço todo o meu planejamento pessoal e profissional dentro do Notion, né? Que é uma ferramenta que me ajudou bastante nesse início de canal aqui do YouTube. Eu acredito que pode ser bastante interessante para vocês também experimentarem um pouco, né? E só, talvez até dando um spoiler aqui, eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre criação de conteúdo, só que mais focado em equipamentos, né? Então eu estava até experimentando alguns tripés aqui, vendo algumas câmeras, microfones que eu tenho, né? Que eu estou experimentando. Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu vou contar um pouco da minha jornada. Mas durante essa semana eu falei muito sobre esse livro aqui, né? Segredo dos Experts. Esse livro, ele é muito bom. Eu tô lendo ele ainda, tá? Tô em 30% mais ou menos. Todo dia eu leio um pouquinho, anoto algumas coisas e tento aplicar no meu dia a dia. Ele é mais um guia, né? Não é um livro assim para você ler rápido e tentar terminar o mais rápido possível, né? Mas sim para você estudar ele. E eu sei que bastante gente gostaria de estar ganhando dinheiro aqui na internet, né? Assim como eu. E essa jornada, o que eu posso falar é que ela não é tão fácil assim, né? Existem alguns atalhos que algumas pessoas falam, divulgam. Ah, dá para vender e-book no Kiwify, no Hotmart, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu sei que dá, né? Mas a minha intenção aqui é criar um conteúdo um pouco mais de longo prazo, tá? Então eu não quero fazer isso daqui de qualquer jeito. Eu acredito que as grandes empresas, elas também pensam assim no longo prazo. Percebam que os grandes youtubers que vocês seguem, provavelmente eles estão fazendo isso aqui há 5, 7, 8, 10 anos. E sempre com consistência, eles vão evoluindo, vão analisando as métricas dos vídeos que dão mais certo para eles e vão experimentando coisas novas, né? Só que ser um expert não é realmente uma coisa do dia para a noite, né? Eu acho que eu preciso falar isso, né? A criação de um framework como eu criei o meu SOP também não é do dia para a noite, né? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa organizar as ideias, a gente precisa validar e experimentar e ir melhorando, né? Isso tem até um pouco a ver com a gestão ágil que eu trabalho no meu dia a dia, né? Que tem a ver com Lean e melhoria contínua. Né? E aqui que eu queria falar para vocês é que essa dificuldade ela não é para travar vocês, né? Assim como já me travou bastante. Eu demorei 2 anos para abrir aqui um canal no YouTube, só planejando, mas só planejamento não ajuda, né? E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou gravando sem muito roteiro, sem muita edição. Agora já estou com um pouquinho mais de edição porque acabei fazendo uma parceria com um colega e ele está me ajudando nisso, né? Inclusive diminui meu tempo aqui para poder soltar o vídeo. Só que para você ser um expert realmente é complicado, é complexo. Nós não somos super-heróis, né? Muitas pessoas que estão me assistindo aqui provavelmente são CLTs também. Então, como vocês já viram, eu acabo aproveitando o horário do café da manhã para poder falar aqui. Aproveito diversos horários livres ao longo do dia para poder fazer um pouco de take aqui para vocês. E a jornada é longa, né? Mas a gente precisa entender que essas dificuldades, elas fazem parte do processo e elas nos fortalecem, né? Então, o livro, para quem já teve a oportunidade de ver, ele mostra um passo a passo ali que a gente precisa seguir, caso a gente queira, né, alguma coisa de longo prazo, um pouco mais duradoura. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Olha, já é hora de bater meu ponto. Beleza.
Para quem não me conhece, meu nome é Iago Baldi, eu não lembro se eu falei isso no início, eu tô fazendo vídeos aqui um pouco da minha rotina e eu tô planejando o próximo vlog falar sobre equipamentos para gravações, né? Eu já falei um pouquinho aqui dessa câmera, já falei um pouco desse microfone, mas eu tenho alguns outros equipamentos aqui e eu tenho, eu acho que subutilizado eles. Eu tô tentando pensar numa forma de realmente utilizar, né? Espero que vocês gostem também, beleza? Então acho que é isso, hoje é sexta-feira, 15 de agosto, tem muito trabalho pela frente ainda, mas já é mais uma semana, vlog 6, né, aqui do canal. Então tô aprendendo muito, para quem experimenta também ter um canal no YouTube, eu acho que essa jornada ela é bem cativante, assim, bem bacana mesmo. E é isso, espero estar no caminho correto. Se eu não tiver, eu vou acabar coletando informações aqui das visualizações, dos comentários. Então por isso que eu sempre peço para vocês deixarem aqui alguns comentários falando sobre o conteúdo. E curte e compartilha com amigos de vocês que têm interesse também em ganhar dinheiro aqui na internet e não quer tantos atalhos assim, né? Que seja muito mais duradouro e muito mais bem feito, tá? Eu vou ficando por aqui, já deu minha hora aqui de trabalhar, então home office tá assim, né? Eu tenho aqui meu computador pessoal e aqui meu computador profissional, então ligar esse cara aqui, bater meu ponto e começar a trabalhar. Tá bom, galera? Até o próximo vlog. Abraço!